gente hoje está aqui para falar de Sex and the City, esta série que é uma maratona da HBO Max, e eu tenho o maior prazer de contar a vocês aqui o que eu achei dela. Sex and the City, que fala o quê? Sobre a vida de quatro amigas em Manhattan, Nova York, exato. Mas antes de a gente começar a destrinchar essa história e falar um pouquinho mais da série, eu já peço que a você, sua inscrição, queridos e queridas, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e, óbvio, é evidente, já fica ligado em todo o conteúdo do canal aqui. Nós temos também a lista dos canais parceiros aí embaixo, você já dá uma olhadinha, nós temos curiosidades, filmes e séries também, cada um falando do seu jeito. Nós temos gamers, nós temos de tudo um pouquinho, porque este canal aqui adora uma parceria com conteúdo de qualidade. De 1998 até 2004, Sex and the City, o que comandou as telinhas da HBO, trazendo a história de Carrie e suas amigas, Samantha, Miranda e Charlotte, que viviam o que? As coisas amorosas da cidade de Manhattan, além de que trazer aí as peripécias da vida de solteira, exato. Carrie trouxe o que? Uma nova modalidade de série também, porque aquela narração em off foi o que? Originada em Sex and the City, exato. Aquela coisa de você estar assistindo como La Casa de Papel, que a nossa querida aí, Tóquio, que a gente não sabe se tá viva ou se tá morta, tá narrando todo o trago, todo o assalto que tá acontecendo no banco. Isso aí originou em Sex and the City. Mas porque além dessa história de quatro amigas solteiras em Manhattan, o que pode ter sido tão absurdo e tão importante aí para a história da televisão? A gente começa falando um pouquinho da Era de Ouro, exatamente, quando as mulheres lá dos anos 50 e 60 só eram colocadas em tela para fazer comédias, como I Love Lucy, como A Feiticeira, como Ginny Eugenie. Elas nunca tinham um papel assim de drama tão ficcionado. Isso mudou um pouquinho anos depois, entre os anos 80 e início dos anos 90, como elas eram colocadas agora o quê? Como grandes mulheres que ficavam ao lado dos seus grandes maridos, que eles sim tinham um papel principal. A gente tem aí MacGyver, temos os nossos queridos Sopranos, que foi uma série de drama que revolucionou também a televisão, mas nunca eram protagonistas, donas e proprietárias. E em Sex and the City a gente tem aí o assunto sobre sexo, que as mulheres viviam no século, né, novo milênio, que era os anos 2000, que foi de 98, 99, 2000, aquelas coisas horrorosas. Nós temos sexo, nós temos o que? A vida de uma mulher solteira, a vida de uma mulher independente, como ela não precisava de um homem. Nós temos o que? A ilusão de um grande amor, mas que tinha um relacionamento aí meio conturbado. E mulheres que não abriam mão dos seus objetivos. E cada uma dessas personagens, o que? Falam exatamente sobre isso. Vamos começar pela nossa querida Carrie, que era o que? Aquela que queria ter um grande romance, mas também não queria abrir mão da sua liberdade, do seu ímpeto de crescer como o que? Uma grande escritora, jornalista, do que foi. Ela tinha uma coluna, e nessa coluna ela narrava todas as peripécias suas e das suas amigas, dos seus romances. Nós temos o nosso querido Big, que é o que? Se torna o seu querido amor durante algumas bem temporadas, entre idas e vindas até o final, quando eles realmente ficam juntos. A história deles dois é colocada na visão dela, apesar de toda a falta de querer ter um relacionamento fixo, sabe, sério com a Carrie. A Carrie sempre entendia que o Big era uma pessoa que era mal compreendida, coisa do tipo. Ela tinha raiva dele, ela não queria mais passar por aquelas situações, mas era a visão dela. E no final de tudo, quando eles realmente ficam juntos, a gente vê que ela muda essa visão, entende o Big como Big, tanto que a gente conhece o verdadeiro nome dele, que é John. Então assim, existe a evolução tanto do relacionamento da Carrie, quanto também na evolução da personagem em si, dela independente. Ela não precisa do Big para ser feliz. Ela sabia que precisava o que? Amadurecer como pessoa e entender ele, entender os limites dele e dela também. Daí a gente parte com uma personagem que eu amo, que é a Miranda. Por quê? Miranda nunca abriu mão do sonho dela de crescer, de participar de uma firma importante, de ser sócia, uma puta de uma advogada. Mas no meio do caminho ela foi encontrando outras formas também da sua felicidade e ajustou a sua vida, o seu querer de crescer profissional a isso. Que aí ela teve o filho com o Steve, ela conheceu o Steve entre idas e vindas, ela foi se apaixonando por ele, depois desistia. No fim das contas, ela nunca abriu mão do seu sucesso profissional, conciliou as duas coisas e conseguiu manter a sua vida, o seu foco em frente, sem ter que, não, a mulher tem que ser mãe em casa e não pode trabalhar. Não. Ela literalmente é o exemplo de que a mulher pode sim ter as duas coisas e pode ser ter tudo que tem. Exato.
Mesmo com o relacionamento, com os seus problemas, com todas as suas desavenças, ela nunca abriu mão do seu sonho. Nós temos a nossa querida Charlotte, que é o quê? Aquela mulher que quer casar, ter filhos, um verdadeiro casamento. Ela casa com um príncipe, de verdade. Não um príncipe, mas assim, um cara gentleman, um cara, né? Ela tem a vida dos sonhos. Só que quando ela casa, ela vê que não é bem assim. E apesar disso, antes dela casar, eu acho interessante que a Charlotte, apesar desse pensamento assim, vamos dizer assim, bem conservador, ela sempre se colocava apostas de fazer alguma experiência nova, seja na cama ou fora da cama. Então ela não tem uma mente totalmente fechada. Óbvio, ela tem uns pudores e que ela vai quebrando aos poucos, ela vai entendendo que não precisa ser tão certinho às vezes. E eu acho muito bacana o relacionamento dela com o Harry, que é realmente o seu par romântico. Ele é totalmente fora do que ela queria, totalmente fora do padrão que ela queria para a vida dela como marido. Ele se torna o cara mais importante da vida dela porque ele entende ela, ele aceita ela, ele quer fazer ela feliz, do jeito que ela sempre sonhou, e ela se apaixona com ele como um processo. Eu acho sensacional. Casal top de todas as temporadas, Harry e Charlotte, amo demais e tô doida pra ver no revival, que a gente já vai falar daqui a pouco. E pra completar, Samantha Jones. Este é o nome de todas as temporadas, exatamente, senhoras e senhores. Samantha Jones, a mulher que é livre, independente, tem carreira, tem um apetite sexual como ninguém, transa com quem ela quer, namora com quem ela quiser, e no momento que não dá mais pra ela dá um pé na bunda. Samantha Jones é aquela amiga que toda mulher solteira, seja em Nova York, Salvador, Rio de Janeiro, Budapeste, seja onde for, precisa ter. Samantha Jones é aquela mulher literalmente livre, dona de si, e que não tem culpa nenhuma. Ela não se sente culpada, porque ela sabe que ela paga as contas dela e ninguém tem nada a ver com isso, não, meu querido, não. Mulher falando de sexo na TV nunca foi confortável, né, pra sociedade. Então isso causou um reboliço. Sex and the City, além de ganhar vários prêmios, trouxe um novo formato para que mulheres pudessem falar disso em TV, que as histórias pudessem encaixar isso nas suas tramas e não tivesse pudores. Exato, a coisa tem que ser colocada de uma forma legal, bacana, para não ficar muito vulgar, mas tem que ser discutido sim. Eu acho que isso é necessário. As mulheres precisam falar sobre isso. O Sex Life tá aí também. Eu tenho uma crítica que tá passando o cardzinho aqui em cima. É necessário discutir sexo com a mulher. Isso é importante. Mas nós temos também o quê? Bastidores. Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. Sarah Jessica que fazia a Carrie e a Kim é que fazia a nossa querida Samantha Jones. Exato. Apesar de toda a amizade dela, que eu fiquei impressionada, porque depois de maratonar eu fui pesquisar, né, alguns podres. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, é impossível que tava rolando esse babado. Desde a segunda temporada de Sex and the City, nossa querida Sarah Jackson é o quê? Produtora executiva. Então ela tinha o quê? Poder de veto de algumas histórias, de alguns cenários, de locações, então ela podia realmente poder controlar um pouquinho a série. Além disso, questão salarial. Existe o quê? A primeira versão do boato de que a nossa querida Kim ficou furiosa, porque ela também queria ter o quê? A sua opinião no processo criativo da série, no processo de locação, de interação entre as personagens. Ela queria participar de tudo isso, mas a nossa querida Sarah Jessica Parker começou a vetar ela e dizendo, não, querido, quem manda aqui sou eu. A segunda versão é de que o carisma da nossa querida Kim, por conta da personagem Samantha Jones, estava ultrapassando até mesmo a personagem principal, já que eram as quatro, né? A nossa querida Sarah Jackson, e ela não podia tirar a sua fama de boazinha. Então ela se tornou produtora executiva e conseguiu vetar ainda mais a participação da nossa querida Kim. Com o passar dos anos, esses boatos foram ficando meio que abafados, as pessoas não foram comentando tanto. Só que aí veio o primeiro filme logo após da série, exatamente. Nós temos o filme de 2008, que fala ainda da vida das nossas queridas e o casamento de Carrie e do seu Mr. Big. E lá neste filme a coisa ficou ainda mais complicada, porque dentro do filme a nossa querida Kim já tinha avisado um pouco antes da produção ser iniciada que ela não voltaria por menos de alguns valores. Ela disse, já que nós terminamos a série, nós estamos em ato, eu quero o valor condicionado ao meu trabalho. Nesta entrevista ela afirmou que o valor dela não seria mais como antigamente. Passado algum tempo, o filme foi confirmado, gravado, rodado, dirigido, maravilhoso. E foi um sucesso, óbvio. E aí, durante a estreia do filme, as duas tiraram uma foto assim, nada muito agradável, mas enfim, rolou aquela amizade e acabou por aí.
No segundo filme, elas continuaram a gravação, ainda tinha aquele rumor, mas nada muito explícito. Só que aí a crítica já não foi tão boa, o roteiro também já não foi tão bom, aquela coisa de aquele up de Sex and the City, algumas pessoas não gostaram. Desde o primeiro filme, algumas pessoas já criticaram um pouco o enredo. E aí, um possível terceiro filme tinha aí em mente, só que era pra fechar uma trilogia, só que aí a Kim já cortou. E pra acabar de vez e declarar de que existia aí uma rusga entre as nossas queridas atrizes, veio a morte do irmão da Kim. O irmão dela faleceu, infelizmente, e a Sarah Jessica meio que colocou aí uns pêsames no Twitter. Automaticamente a Kim respondeu com letras garrafais, dizendo que não precisava das condolências da Sarah Jessica Parker. E ela começou o desabafo, dizendo que ela, menosprezada durante os sets das gravações da série, ela era excluída. Um exemplo de exclusão é quando elas gravaram lá aqueles takes em Atlantic City. E lá eles tinham que alugar. Eles alugaram um apartamento para Sarah Jessica, as personagens da Miranda e da Charlotte, nas atrizes, e tinham da Kim separado, senhoras e senhores, exatamente. Então daí você já tira que o negócio não era muito bom. Sem falar que a própria mãe da nossa querida Kim perguntou a ela por que esta mulher está declarando que condolências, seus pêsames para a morte do seu irmão. A rusga era forte. A Kim disse que ela era excluída de todos os preparativos, de toda a confraternização com o elenco, de tudo. Então a gente já sabe que essa história, que esse debate era realíssimo. A briga existe. And Just Like That é o que? O revival que tá voltando aí na HBO Max agora em novembro, que vai contar de novo a história agora da Carrie, da Miranda e da Charlotte. Sim, a nossa querida Samantha, por motivos óbvios. A gente não sabe ainda como é que ela vai ser levada na história. Eu acredito que ela vai morrer. Porque lá nas temporadas de Sex and the City, ela teve câncer, né? Ela superou o câncer de mama e tudo. Mas sei lá, já que ela não tem condições nenhuma de voltar à história mesmo, eu acho que a Sarah Jessica realmente vai dar o fim na história da Sam. Até porque a Sarah Jessica Parker tem uma fama, quer dizer, tenta ter uma fama de boazinha. Então ela não retrucou nada, ela não disse nada, ela nunca falou mal publicamente da nossa querida Samantha. Então eu acredito que ela queira dar realmente o fim disso tudo para não perpetuar ainda mais essas confusões. Nós tínhamos também um vazamento, que é o que? De um roteiro que fala de uma cena específica da série do Revival. E a gente já sabe que a nossa querida Carrie e o Sr. Big provavelmente estão divorciando isso. Ele vai retornar para a série, mas pelo visto não vai ser um momento muito bom. E uma cena que tem o nosso querido Stanford, a nossa querida Charlotte e Miranda estão conversando sobre justamente esse período de divórcio e como está sendo difícil para a nossa querida Carrie. The Carrie's Jury é o que? Um spin-off que teve aí também em 2013, mas que não rendeu muito, que conta um momento no início da vida da Carrie em Manhattan, nos seus 20 e poucos anos. Bom, eu nunca vi, vou até procurar pra ver. Não teve tanto sucesso assim, então a série não deve ter sido muito boa não, mas vou dar uma olhadinha. Mas e você? Você já assistiu Sex and the City? Você gosta? E aí? Comenta aqui embaixo. E essa treta de bastidores, você tá do lado do quê? Você é Team Kim ou Team Carrie? Eu admito que eu sou Team Kim, tá? Mas enfim, deixe seu comentário aí, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, rumo a 1K, senhoras e senhores, rumo a 1K. E óbvio, é evidente, já deixo aqui o que? Meu beijo, o meu queijo e a gente se vê no próximo vídeo.